Queria que você ficasse em pé, quem puder, e abrisse a palavra do Senhor. Hoje nós vamos ler duas passagens. Uma delas se encontra no livro de Mateus, amém? E a outra no livro de Marcos, amém? Mateus, no capítulo 15, nós vamos ler a partir do versículo 21 ao versículo 28, ok? E no livro de Marcos, nós vamos ler no capítulo 7, e o versículo 24 ao versículo 30, amém? Todo mundo achou ali? Amém. Mateus capítulo 15, versículo 21 ao 28, e Marcos capítulo 7, versículo 24 ao 30. Você vai ver que os dois escritores desses livros escrevem o mesmo fato que é apresentado aqui nas Sagradas Escrituras. E eu queria hoje compartilhar com vocês, de uma maneira rápida, alguns princípios importantes que nós precisamos observar. No livro de Mateus, a palavra do Senhor diz o seguinte, a partir do versículo 21: E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom, e eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, chamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. E ele, porém, respondendo disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e dai-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Vamos no livro de Marcos, capítulo 7, versículo 24. Diz o seguinte: E levantando-se dali, foi para os territórios de Tiro e de Sidom, e entrando numa casa, queria que ninguém o soubesse, mas não pôde esconder-se. E no versículo 25, dá a razão pela qual ele não pôde se esconder. Porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. E a mulher era grega, cirofenícia de nação, e rogava-lhe que expulsasse da sua filha o demônio. Mas Jesus disse-lhe: Deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse-lhe: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então ele disse-lhe: Por essas palavras vai, o demônio já saiu da tua filha. E indo ela para a sua casa, a sua filha deitada sobre a cama, pois o demônio já tinha saído. Oremos. Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, pela Tua Palavra. Obrigado, Deus, porque ela sempre nos desafia a confiar em Ti. Obrigado, Deus, porque a Tua Palavra sempre nos ensina qual é a postura que nós devemos ter perante um Deus Todo-Poderoso, perante um Deus gracioso, perante um Deus que não despreza o coração contrito, não despreza o coração humilhado. E nessa manhã, ó Deus, eu quero pedir que de uma forma especial o Teu Espírito Santo possa falar aos corações dos meus irmãos. Ó Pai, me coloca atrás da cruz de Cristo, Pai, para que eu possa entender os Teus mistérios tão profundos, ó Deus, e possa ser um canal através do qual eu possa transmitir o Teu desejo à Tua igreja hoje pela manhã. Muito obrigado, Deus. Nos repreendemos
repreendemos toda obra do inimigo, Senhor, no nosso meio. Traz, ó Deus, a mente cativa dos meus irmãos. Ó Pai, que as lutas e as dificuldades da vida não possam ocupar a sua mente, que elas possam ser deixadas de lado, e que nós possamos olhar para o alto, para o autor e consumador da nossa fé, porque Cristo Jesus continua ainda no comando da história da humanidade, ó Pai. É o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o Deus que, Senhor, deixou toda a sua glória e seu esplendor e veio, se fez homem, andou no meio nosso, se interessou pelas nossas lutas, por mais pequenas que elas parecessem, o Senhor sempre parou para nos ouvir, e nessa manhã não será diferente, Pai. Traz consolo ao coração do teu povo, é o que nós te pedimos agora, em nome de Jesus Cristo, amém. Pode se sentar, meu querido, minha querida. Amados e amadas, quando nós lemos essas passagens das Sagradas Escrituras, nós temos a sensação de um Deus que de fato Ele é todo-poderoso. Deus, por definição, tem que ser todo-poderoso, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Mas quando nós temos uma teologia politeísta, ou seja, cremos também em outros deuses, Deus não precisa ser todo-poderoso, porque todo poder não reside numa divindade, mas reside no conjunto de forças dos muitos deuses. Mas quando a gente crê que é o fato nosso, que nós cremos que é um só Deus, Criador dos céus e da terra, isso implica que esse Deus faz residir em si todo o poder. Ele é a causa da existência de todas as coisas. Ele é o poder original, Ele é o poder essencial, Ele é o poder criador, anterior, é o poder primal que está por trás de tudo aquilo que existe. É o poder, é o provocador das existências. Deus criou todas as coisas, não há nada que Ele não possa. Isso é fato. Todos nós cremos que Deus pode tudo, que não há nada impossível para Ele. Mas eu quero dizer hoje pela manhã a você que tem coisas que Deus não pode. Por exemplo, Deus não pode o que é ridículo, Deus não pode o que é absurdo, porque o poder de Deus, ele está controlado pelo caráter dele, ele está controlado pelos princípios divinos que ele possui. Ele é Deus, ele é o alfa e o ômega, ele é o princípio, ele é o fim de todas as coisas. Mas dentro dessas passagens que nós limos hoje, Ele não pode tudo. Tem algumas coisas que nesse texto nós lemos, que nós poderíamos chamar hoje de impotências divinas. De fato, o que nós temos aqui é uma mulher vivendo um drama. É uma mulher apaixonada, uma mulher que ama sua filha. E quem é que não ama um filho? Todo aquele que é pai sabe do amor que nós temos pelos nossos filhos. Seríamos capazes de dar a nossa própria vida por causa da vida de um filho. E essa mulher aqui, ela está vivendo um drama. Ela não tem conhecimento nenhum, ela é grega, ela é pagã, ela é sirofenícia, ela nunca entrou num templo, possivelmente ela não conhecia a Torá, ela não conhecia as leis, ela não era do povo judeu, mas ela tinha ouvido falar de alguém que fazia milagres, ela tinha ouvido falar de alguém que poderia trazer uma solução ao drama que ela estava vivendo. Uma mulher apaixonada da sua filha, uma mulher querendo trazer solução a um problema. A sua filha tinha um demônio. E nós vemos que ela, depois de ter ouvido falar de Cristo, porque se você vê nos capítulos anteriores, nós vamos encontrar aqui algumas coisas que Jesus tinha feito. Ele já tinha feito a multiplicação dos pães, ele tinha feito milagres, e com certeza aquela mulher já tinha ouvido falar de um Deus todo-poderoso, capaz de fazer todas as coisas. E naquele dia ela sai da sua casa determinada, ela diz: eu vou atrás desse homem, eu preciso correr atrás da solução. Era uma mulher carente, necessitada de que acontecesse alguma coisa na vida da sua filha. E ela então sai naquele dia de manhã em procura de Deus. E ela o encontra e ela expressa sua necessidade, aquela necessidade que ela trazia consigo.
Mas o interessante no diálogo que nós vemos aqui, isso que me chama poderosamente a atenção, é que ela consegue tirar Deus, consegue tirar Jesus de um projeto definido, claro que ele tinha. Tanto que a resposta que ela recebe foi uma resposta áspera. Ele disse: eu não tenho nada a ver contigo, mulher. Eu tenho meus planos, eu tenho meus projetos. Por enquanto, os meus planos é dentro do povo. O meu projeto tem limites, é o povo de Israel. Esse negócio de pagão, de grego, isso vem depois. Mas a mulher tinha aquele desejo de ver acontecer alguma coisa, porque a sua filhinha estava possessa. E naquele desejo ela resolve enfrentar Deus cara a cara, porque Deus estava em Cristo Jesus. E ela então enfrenta Deus e ela diz: sim, eu sei que o pão é para os filhos, mas também os cachorrinhos comem as migalhas. Para mim é suficiente as migalhas que caem da mesa. E eu aqui paro e me lembro daquela mulher também, outra mulher vivendo um drama. Lembra, Jesus andava e as multidões lhe apertavam. E uma mulher com um fluxo de sangue fazia 7 anos. E você sabe que ela, pela costume judaica, ela era imunda. Ninguém chegava perto dela. Mas ela no seu coração creu. Ela diz: se eu só chegar perto, se eu tocar apenas nas suas vestes, eu sei que eu vou ser curada. Aquela mulher também, a Bíblia relata que ela tinha gastado todos os seus bens. Ela tinha ido de porta em porta, como muitas vezes nós fazemos. Mas no fim ela chegou ao fim do poço e ela diz: agora não há mais do que Jesus. E ela chegou pertinho, e no meio do aperto lá, ela tocou. E aí Jesus sentiu um toque diferente, sentiu um toque de fé. Alguém que com esperança tocou nas vestes. E ele parou tudo, aquela multidão, e ele diz: quem me tocou? E Pedro, sempre imagino Pedro, aquela maneira dele ser. Ele diz: eu não sei se ele riu, mas deve ter lançado pelo menos algum sorriso. Eu disse: mas Jesus, como é que tu estás perguntando quem te aperta? As multidões te apertam e o Senhor fala: quem me tocou? Não tem lógica a pergunta. Mas Jesus disse: alguém me tocou, porque saiu virtude de mim. E naquele momento a mulher parou, e no meio de todo mundo ele disse: Senhor, fui eu que toquei. Que tremendo! E Deus para tudo naquele momento. Foi diferente aqui com a mulher cirofenícia. Foi diferente, mas naquele momento Jesus parou e começou a dialogar com aquela mulher. Sabe por quê? Jesus parou para dialogar com ela, lhe dar atenção, porque Jesus queria restituir aquela mulher à sociedade. Aquela mulher, por causa do seu problema, aquela mulher, por causa do fluxo de sangue, ela não tinha mais direito nem de ir ao templo. E Deus queria dizer e mostrar em público agora que ela tinha sido curada, que ela também era filha de Abraão, que ela deveria ser restituída à sociedade, restituída à sua família, que ela tinha direito de entrar no templo para adorar ao Senhor novamente. Mas não foi diferente aqui com essa mulher que eu estou contando. Deus tinha outros planos, mas essa mulher desfez o projeto, fez prevalecer diante de Deus a sua vontade. E Deus fica para trás, vamos dizer que derrotado, mas com alegria. Deus alegremente vencido. Esse Deus totalmente feliz de não ter sua total incapacidade de ter dito não à mulher. Ele não conseguiu dizer não a ela sobre aquela situação, porque ela foi até o fim. Ela esteve aí dizendo: olha, eu preciso, mesmo que sejam migalhas. E hoje, queridos, quantos de nós temos hoje situações difíceis e nós precisamos aprender a vencer Deus? E como é que nós vencemos Deus? Como é que nós conseguimos sair disso? Como é que nós conseguimos colocar as nossas petições na presença de Deus? Ultimamente eu tenho estado orando e refletindo sobre algumas coisas,
E há uma passagem bíblica que está ainda na minha cabeça. Eu tenho procurado respostas, tenho ido até a língua original para descobrir algumas questões. E a palavra de Deus diz que a oração do justo pode muito nos seus efeitos. E aquela palavra justo ficou batendo na minha cabeça. A oração do justo. Porque quando fala de justo, está falando também de caráter. A Bíblia diz que Deus não ouve a oração do pecador. E aí eu leio outra palavra que diz que Davi, contando a sua experiência com Deus, ele disse: eu fui jovem, agora sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado. Outra vez aparece a palavra justo, ligado à questão da oração. Então eu tenho compreendido agora que a oração é mais do que eu vim aqui a repetir palavras. Ela compromete o caráter de quem ora. Precisa estar sintonizado com o Criador, para que possa o Criador ouvir a sua oração. Eu comparo geralmente como quando você quer ouvir uma rádio. Se a rádio é 97,2, você tem que procurar a frequência, não é verdade? Se você não acha a frequência, você jamais poderá ouvir aquela rádio, pois a frequência que nós precisamos é estar em sintonia com Deus. E para isso implica a questão de caráter, para isso implica a questão de obediência aos princípios e valores que Deus tem colocado na sua palavra. Se não há isso, é impossível entrar diretamente, nossa oração poder chegar ao teu trono da graça. E aí comecei a descobrir por que razão os nossos cultos de oração são os menos frequentados. Porque nós não sabemos orar, nós não sabemos o que é a oração. Mas a oração é o veículo que Deus nos deixou para podermos entrar diretamente ao trono da graça, ter intimidade com Deus. E quando a gente tem intimidade com Deus, a gente sabe que é muito bom andar com Ele, que é muito bom compartilhar dos seus sonhos, compartilhar dos seus propósitos, porque nós estamos aqui com esse projeto, com esse propósito. Cada um de nós estamos aqui porque Deus tem propósitos, princípios eternos que hão de se cumprir se você quiser. Se você não permite, eles não se cumprirão. Mas nós vemos aqui que essa mulher então aprendeu a vencer Deus. E alguns princípios que eu quero mostrar hoje de manhã. Em primeiro lugar, ele perdeu no jogo do esconde-esconde. O que diz o texto aqui? Que Deus em Jesus, porque Deus em Jesus tem tamanho, Deus em Jesus tem altura, Deus em Jesus tem corpo, tem cidadania, tem raça, fala uma língua. Deus estava em Cristo Jesus. E Deus diz, a Bíblia, que Jesus dissera que iria passar desapercebido naquele lugar. Ele queria, estava cansado, ele queria apenas dizer: eu não vou atender ninguém. Depois de que ele teve o diálogo com a mulher. Mas o que o texto diz? Vamos lá no texto. O que o texto diz? No verso 24 do capítulo 7. Vamos lá. O que ele diz? De Marcos. Versículo 24. E levantando-se dali, foi para os territórios de Tiro e Sidão. E entrando onde? Numa casa, queria que ninguém o soubesse, mas não pode se esconder. E dá a razão no versículo 25. Por quê? Uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. A razão é essa: ele não podia se esconder. O que eu acho interessante em tudo isso aqui é que a Bíblia diz que ele não conseguiu se esconder. Por quê? Hoje eu estou falando disso aqui porque há aqui talvez pessoas que estão vivendo situações de olharem para Deus e não perceberem Ele escondido. Não sabem onde Ele está, não sabem como achá-lo, não sabem como encontrá-lo, não sabem como saber onde se encontra, não sabem como ter acesso a Ele. E eu queria dizer que é você que deve ficar atento, porque hoje você vai aprender aqui como é que você vai ganhar de Deus no esconde-esconde da alma, em nome de Jesus.
O segundo aspecto é que a Bíblia diz que Deus perdeu dela também no planejamento estratégico. Veja o que diz o texto. Vamos lá? Diz que ele tinha planos. Jesus disse à mulher que o achara: olha, eu não posso te atender. Vamos lá no texto. O que ele diz? Depois de que ela o achara, e a mulher era grega, sirofenícia, versículo 24, de nação, e rogava-lhe que expulsasse a sua filhinha. Versículo 27, mas Jesus disse-lhe: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Em outras palavras, ele simplesmente disse: eu não posso te atender. Se você vai para o livro de Mateus, é mais explícito. Ele diz: não há como atender você agora. Isso aqui é para o povo de Israel. Esse é meu planejamento. O meu projeto tem fronteiras. Esses 3 anos eu vou dedicar justamente a casa perdida de Israel. Veja lá, vamos ao versículo 15, capítulo 24 do livro de Mateus agora, 15, 24. 15, 24, veja o que ele responde. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu não fui enviado para isso. Meu trabalho é dentro das fronteiras de Israel. Meu trabalho é com os judeus. Esse é meu planejamento, esse é meu projeto. Eu estou dedicado, em outras palavras, exclusivamente a essa gente. Não é a hora dos gregos, não é a hora dos sirofenícios, não é a hora. Meu projeto tem fronteiras. E aí a mulher diz: Senhor, eu sei disso, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas que caem. E aí o que acontece? O projeto, a agenda divina, ela é revolucionada. Os planejamentos estratégicos que diziam que eu vou apenas me limitar ao povo de Israel por 3 anos, foram quebrados. Deus não conseguiu deixar de atender aquela mulher que estava sofrendo. E aquela mulher consegue que Deus pare tudo e que olhe para ela com graça e com misericórdia. E aqui é importante que nós paremos, porque às vezes nós frequentemente a gente quase que cai numa espécie de fatalismo, de determinismo em relação àquilo que tem que ser, será. Frequentemente a gente chama e perante as catástrofes da vida acha que aquilo tem que ser assim. Mas nós podemos orar, nós podemos clamar a Deus, nós podemos dizer: Deus, tem compaixão de mim. E aí eu me lembro do cego Bartimeu, uma pessoa também igual a você, apenas era um homem que tinha sido deixado de lado, ficava lá na beira das estradas esmolando. Mas um dia ele ouviu uma multidão vindo e ele perguntou o que está acontecendo. E disseram: é Jesus. E então ele ficou aí gritando e dizendo: filho de Davi, tem compaixão de mim. E os discípulos mandaram ele se calar: cala a tua boca, não interrompas o mestre. E a Bíblia diz que ele gritava ainda mais alto. E no meio do barulho, e no meio de tudo aquilo, do aperte, Jesus ouviu a voz do desvalido, a voz do esquecido, do alienado, do maltrapilho que ninguém quer saber dele. Ele clamou do profundo do coração. E Jesus mandou todo mundo parar e disse aos discípulos: vá, traga ele na minha presença. E Jesus chegou e disse: o que queres que eu te faça? Ele disse: Senhor, eu quero ver. Que tremendo! A oração é uma arma poderosa. E às vezes nós acreditamos que as coisas têm que ser assim, mas nós podemos mudá-las, se é da vontade de Deus, através da oração. Não há nada na vida que, sendo maligno, não possa ser mudado em nome de Jesus. E Deus está disposto a alterar planos para chegar antes da hora na tua casa, se for necessário. Ele nunca se atrasa. Ele não só perdeu no esconde-esconde, não só perdeu no planejamento estratégico, mas perdeu também no concurso dos repentes. Sabe por que eu digo isso? Porque quando a Bíblia diz que a mulher ouviu aquelas palavras, ela diz, Jesus diz: eu não posso fazer nada pela tua filha agora. Não é bom pegar o pão que é dos filhos
para dar aos cachorrinhos. O fato que Deus estava dizendo aqui, Jesus estava dizendo, era um provérbio de rua, era um desses versos de praça, de versos de esquina. Só que a resposta da mulher foi a seguinte: eu sei, Senhor, eu sei disso, mas as migalhas, mesmo sendo para os cachorros, mesmo sendo para alguém que não conhece, que não é da tua raça, mesmo que eu não seja do povo de Israel, as migalhas são suficientes para mim. Perante aquela palavra de resposta, simplesmente Deus não teve mais palavras para dizer a ela. Simplesmente o texto diz que Jesus diz no versículo 15: ó mulher, grande é a tua fé. Grande é a tua fé. Deus ficou engasgado, ele não tinha mais nada para dizer perante a humildade e o quebrantamento daquela mulher. Dizer: Deus, eu reconheço que eu não sou nada, eu sei que o pão não é para mim, eu sei que eu não sou filha, eu sou de uma raça de povo pagão, mas eu sei que o Senhor, a migalha é suficiente, eu sei que apenas o toque, se eu tocar com fé, virtude vai sair de ti. Eu sei disso. Então Deus não teve resposta, deu um pane divino, ele não tinha mais para dizer para aquela mulher. O verso dela foi imbatível. Ele apenas diz: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito conforme tu queres. Que coisa maravilhosa. Deus em pane, ele propõe o primeiro verso e a mulher vem com um verso esmagador, um verso imbatível. Mulher, grande é a tua fé, seja feita contigo conforme tu queres. Agora deixa eu dizer para você uma coisa nessa manhã. Aquela mulher, quando enfrentou Deus, ela enfrentou com algumas armas que nós precisamos aprender hoje. A primeira dessas armas foi o vulnerabilismo. Quais são essas armas do vulnerabilismo? Em primeiro lugar, a perseverança. A coisa que Deus não suporta é a perseverança. A Bíblia diz que enquanto ele vinha pelo caminho, essa mulher vinha gritando atrás dela, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a Bíblia também nos relata que lá pelas tantas, os próprios discípulos falaram: Jesus, atende essa mulher, nós não aguentamos mais, ela vem gritando faz tempo, atende ela, ninguém mais aguenta, resolve o problema dela. A coisa que Deus não suporta é a perseverança. E Mateus capítulo 7 diz: pedir e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo o que pede recebe, o que busca encontra, o que bate abrir-se-lhe-á. Que tremendo! São as sagradas escrituras que dizem: perseverança é algo insuportável ao coração de Deus. Essa gente que não se resigna com a tragédia, essa gente que não se entrega, que não dá os pontos, que ela insiste com Deus até onde a alma pode existir, e a alma existe mais do que para sempre. Bater e abrir-se-vos-á. A alma que ela usa, que vulnerabiliza o coração de Deus, é um coração quebrantado. Um coração quebrantado. Ela descobre que Deus não consegue ficar em pé diante de alguém que se quebranta diante dele. E a palavra de Deus diz em Marcos capítulo 7, vamos lá, versículo 25. Marcos capítulo 7, o versículo 25 diz o seguinte: porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. Lançou-se aos seus pés. Ela não só chegou a ele, ela curvou-se, mas diz que ela suplica e suplica. É a prece do impotente, mas é um impotente absolutamente obstinado a conseguir. E aqui é um paradoxo. Não há nada, e preste atenção, que coloque o homem na situação de maior vulnerabilidade do que o ato de suplicar. E não há nada que constranja mais o coração de Deus do que a obstinação do lado que suplica.
Oh Deus, tem misericórdia de mim. Oh Deus, tem misericórdia da minha filha. Olha para mim, por favor. A vida dela está se acabando, não está conseguindo viver, a sua juventude está sendo acabada, sua existência arruinada. E ela suplica e suplica, e Deus não consegue deixar de ouvir essa alma quebrantada. Deus não consegue deixar de ouvi-la. A Bíblia diz que Deus habita no alto e sublime lugar, mas também habita com o contrito e humilhado de coração. E a mulher descobre isso. Em quarto lugar, a arma, também outra arma que ela utiliza é a coragem. Essa mulher tem coragem, tem valentia. Veja o que diz o versículo 28 de Marcos capítulo 7. Veja o que diz lá. Ela, porém, respondeu, depois de ouvir aquelas palavras, porque talvez alguém ouvindo aquelas palavras duras poderia ter recuado e diz: pronto, é assim mesmo, ele não me atendeu. Mas no versículo 28, ela, porém, respondeu e disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos, também eles comem. O que ousadia fantástica! Ela sabia que Jesus tinha poder de falar, e os demônios obedeciam, os demônios ouviam. Mas ela tem a coragem de dizer: olha, sim, é verdade, mas também nós podemos comer as migalhas também. Eu não vou ficar calada. E veja o mais interessante que quando ele responde assim, realmente a gente observa que tem que ter coragem para falar com Deus assim. E o que mais me impressiona das Escrituras é essa pessoa raçuda, valente, que vai à luta, que não se desespera. Ela sabe, ela confia que vai ter uma resposta. E o que mais me surpreende é que Deus, em vez de se sentir ofendido com esse ato de coragem, Deus se sente consternado, Deus se sente obrigado, Deus se sente desafiado, não a reagir, mas a agir em favor dessa guerreira de esperança. E o que ele faz? Ele age em favor. Aqui ficam 3 lições claras que a gente não pode esquecer. A primeira delas é que Deus é invencível, mas estranhamente gosta de ser vencido. Você lembra do episódio de Jacó? Lá no Peniel, quando a Bíblia diz que ele lutou com o anjo a noite inteira, até a madrugada com o anjo, lá em Peniel, até que ele prevaleceu, e Deus saiu contente. Jacó manco o resto da vida, lembrando a ele que para poder andar é necessário ter a ajuda de Deus, lembrando a ele que sem mudança de caráter é impossível ser um cristão, para mostrar ao mundo que Deus realmente fez uma transformação no coração. E ele lutou, e a transformação se deu de caráter. Ele disse: eu não vou te largar até que não me abençoarem. E Deus perguntou: qual é o teu nome? Você acha que Deus não sabia o nome de Jacó? Claro que sabia. Jacó disse: meu nome é Jacó. E Jacó significa enganador, trapaceiro. E a partir daquele instante Deus disse: eu vou mudar o teu nome, porque eu vou mudar a tua história, eu vou mudar o teu caráter. A partir de hoje não serás mais trapaceiro. A partir de hoje o teu nome será Israel, príncipe do Senhor. A partir de hoje, na sua vida, eu vou formar o povo, a nação que eu quero, para que ela possa brilhar e levar a minha mensagem aos outros povos. Deus é invencível, mas estranhamente gosta de ser vencido. Estranhamente Ele gosta de ser vencido quando nós lhe damos alternativas de amor e de esperança em nossa vida. Em segundo lugar, Deus não muda, mas gosta de alterar planos. Não me pergunte como isso funciona. Ele disse: eu sou o Senhor que não mudo. Mas do outro lado na Bíblia diz: se meu povo se humilhar, se meu povo se quebrantar, se arrepender dos seus maus caminhos, eu transformarei, eu buscarei, eu mudarei a terra, eu sararei a terra. Toda hora a gente vê na Bíblia essas duas dimensões. Um Deus que diz é assim, e frequente Ele muda. Que coisa maravilhosa, porque Ele é a essência de Deus, é a graça. E aí também eu me lembro de Moisés. Você lembra? No deserto, quando em algum momento determinado o povo de Israel,
por causa da sua desobediência, Deus disse a Moisés: Moisés, eu vou destruir esse povo, eu não quero mais nada com esse povo. E Moisés disse: Senhor, não faça isso, porque se o Senhor destruir esse povo, eu não quero ser a nova semente. E Deus ouviu, tremendo, Deus ouviu Moisés. Deus ouviu Moisés. Deus não destruiu o povo. Deus ouviu um homem. Deus ouviu a sua criatura. Um Deus que é poderoso, que vive no alto e sublime lugar, mas ouviu o que Moisés colocou lá. E aqui, esse antropomorfismo, ou seja, expressões humanas atribuídas a Deus, que o Senhor se arrependeu do mal que queria fazer, aparece em várias porções das Sagradas Escrituras. Ele não muda, Deus não muda, mas gosta de alterar planos quando a gente oferece a Ele alternativas de amor. Deus é todo sábio, mas gosta de ser chocado pela sabedoria de um coração que ama. E foi o que aconteceu. Aquela mulher tinha aquele amor profundo pela sua filha e comoveu o coração de Deus, porque ela foi atrás. Sabedoria divina, perplexa. Uma mulher pagã, sirofenícia, ela não era nem do povo de Deus. Mas aí nós vemos a graça preveniente. Aí nós vemos aquela questão de, se entrássemos na questão doutrinária, da questão deixa eu ver se eu acho a palavra, da doutrina que fala do povo que é escolhido, né? Como é que se diz? A predestinação. Essa mulher não era do povo, mas Deus diz: olha, ó mulher, grande é tua fé. Que Deus conhece o interior do coração de cada um de nós. Deus sabe o que passa pela sua mente. Há atributos que são completamente intransferíveis, os atributos de Deus. Então Ele conhece cada um de nós, sabe qual é a atitude pela qual eu venho para a igreja, sabe se eu apenas sou um religioso ou sou um cristão comprometido, que vivo o evangelho real, que amo vir à igreja, que tenho o sentimento de vir aqui com alegria, como o salmista diz: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. É diferente se tornar amigo de Deus. E aqui o amor da mulher choca a sabedoria divina. Deus se derrete, em outras palavras, vendo aquela mulher que tem plena consciência de que sabe que está pedindo alguém que é possível, alguém que é possível transformar o impossível, alguém que é capaz de abrir portas onde elas não existem. Ela sabe que se Deus falasse, os demônios obedecem, mas ela tem coragem de desafiar a Deus e dizer: sim, eu sei disso, mas eu sei que também das migalhas eu posso comer. Das migalhas são suficientes para a minha situação ser transformada. A mulher pagã possivelmente nunca tivesse lido os livros da lei, talvez não sabesse nada da Torá, mas estava ali mostrando, mas o que estava ali, que era Deus, estava mostrando a ela o rosto de Deus. Estava dizendo: eu sou Deus, capaz de mudar e transformar a realidade da tua vida e da vida de qualquer um. Sabedoria que brota de um coração que está amando alguém, que queria o bem acontecer naquela vida da pessoa amada. Isso é tremendo, gente, porque eu sei que a separação, a morte, nós sabemos que é uma realidade nossa. E que, por mais que a gente saiba que a pessoa amada vai partir e se encontrar com o Deus Todo-Poderoso, a separação sempre é difícil, porque o livro na Bíblia, não me estou lembrando agora, ele diz que nós fomos criados para sermos eternos. A eternidade está dentro de nós. Não fomos criados para ser eternos. Apenas a morte é uma transição de uma vida para uma vida melhor. Mas a separação continua sendo difícil. Jesus, quando morreu seu amigo Lázaro, ele chorou. E nesses momentos de morte, nesses momentos de luta, muitas vezes a gente apenas chega para dar um abraço, porque não há palavras que possam consolar a separação.
mesmo sabendo que a nossa pessoa, o ente querido, vai estar muito melhor do que nós. Eu já passei por essa experiência com meu pai. Estou passando uma experiência agora com uma das minhas irmãs. E que difícil é isso. Mas eu conheço um Deus poderoso. Eu conheço um Deus que diz que se eu bato, Ele abre. Eu conheço um Deus que é capaz de fazer as coisas, trazer à existência aquilo que não existe. Mas também sei de um Deus que é soberano. E o maior exemplo Ele nos dá lá no Getsemane. Momento difícil da sua vida, Ele chegou com os seus discípulos e disse: me aguardem aqui, enquanto eu vou lá. Vocês estejam orando, estejam intercedendo. A gente sabe o que foi que aconteceu. Os discípulos dormiram e Jesus foi lá. E naquele momento difícil da sua vida, Ele diz: Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Ele estava se referindo à crucificação, à morte. E a Bíblia diz que Ele sentiu uma dor intensa na sua alma, porque Ele sabia tudo o que iria acontecer. E diz que Ele suou, e o suor era como sangue. Mas depois daquela oração Ele diz: mas não seja feita a minha vontade, senão a tua. E vocês sabem que Ele foi à morte, e morte de cruz. Deus continua sendo soberano. Eu sempre digo às pessoas: olha, se Deus pode fazer, Deus pode se transformar, como fez com essa mulher aqui. Ele simplesmente disse: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito conforme tu queres. Grande é a tua fé. Desarmou o Senhor. O Senhor tinha planos. Ele diz: em 3 anos eu estou apenas aqui para a casa perdida de Israel. Negócio de grego e tudo isso é depois. Meus planos são isso. Ele diz: eu vou entrar nessa casa, não diga a ninguém. Eu não quero que ninguém me encontre. Mas a mulher foi atrás, e a Bíblia diz: não foi possível ele se esconder, porque uma mulher o encontrou lá. E quando o encontrou, se lançou aos seus pés e começou a suplicar e dizer: Pai, eu estou totalmente quebrantada, não há mais nada. O Senhor, eu estou nas suas mãos. Que tremendo. E hoje, o que isso tem a ver com você? Talvez você tenha vindo aqui vivendo um drama, uma situação. E eu quero dizer que somente você, vencendo a Deus, vai ter vitória no drama da sua vida. Pode ser em relação ao seu caráter. Deus, eu não posso te largar enquanto não alterar o meu caráter. Pode ser em relação ao seu filho, seu marido, sua esposa, seu negócio. Deus quer ser vencido hoje. Ele não quer poder deixar de atender você. Se você chegar com a perseverança, se você chegar com o quebrantamento, se você chegar com oração e com coragem, Deus vai atender o seu pedido. Deus vai atender a sua oração. Agora, voltando àquilo que eu disse, a oração está ligada ao caráter. Como anda a sua vida? Você anda reto? Ou então chegou a hora de arrumar a sua casa? Chegou a hora de aprumar o seu espírito? Chegou a hora de estar em sintonia com Deus, para que sua oração possa chegar até o trono da graça. Se isso não está assim, meu querido, eu quero lhe informar que Deus está atuando. Ele age todos os dias na terra. Se eu não estou na frequência, eu não vou nem perceber que Deus está agindo. Mas Deus é tão real como eu e você, tão real como nós que estamos aqui. Precisamos ler as Escrituras, precisamos compreender aquilo que foi colocado aqui. Precisamos entender que Deus quer sim que você passe a viver na esfera do sobrenatural e deixe apenas de ser um espectador. Nós vemos aqui uma mulher que não tinha conhecimento nenhum de Deus, não sabia nem quem Ele era, apenas sabia de ouvir falar. Eu tenho certeza que depois daquilo que aconteceu na sua vida, ela voltou para casa e a Bíblia diz que a sua filha estava sarada. Que alegria tremenda.
Que alegria voltar para casa e dizer: o meu drama acabou. Porque nós temos um Deus Todo-Poderoso. Curve a sua cabeça, feche seus olhos. Nós vamos orar para agradecer ao Senhor por aquilo que Ele tem feito e por aquilo que Ele ainda pode fazer. Gente, nós vivemos apenas uma vez. Temos o privilégio de conhecer esse Deus. Se aprofunde, se lance no oceano do Espírito. Deus quer levantar tochas vivas no meio dessa geração. Homens e mulheres que ousem viver uma vida santa, separada do mundo. Para isso é necessário se pagar um preço. Mas Deus não nos deixou só. Ele deixou o seu Espírito Santo, que habita, que mora no coração da gente. E o Espírito Santo, além de ter a função consoladora, ele tem a função santificadora. Ele vai na nossa frente. Queridos, nós vamos orar agora agradecendo ao Senhor pela sua palavra e lembrando aquilo que nós ouvimos hoje aqui. Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus santo, um Deus maravilhoso, um Deus cheio de graça, Pai. E nós compreendemos pela Tua palavra que nós precisamos aprender alguns princípios para deixar vulnerável o Teu coração, para deixar a porta do Teu coração aberta, ó Deus, para que Tu possas, Senhor, abençoar o Teu povo. E hoje pela manhã, ó Deus, nós queremos Te agradecer por esse momento em Tua presença. Nós queremos Te agradecer, Senhor. Leva cada um de nós em paz, leva cada um de nós em segurança. Faz-nos voltar, ó Deus, para este lugar com alegria, para cultuar o Teu santo nome, para estar no meio do Teu povo, louvar o Teu nome e dizer, ó Senhor, com alegria, como salmista: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Muito obrigado, Deus, pela Tua palavra. Sempre nos desafia a tomar posturas diferentes. Obrigado, Deus, por tudo. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém.